Fala pessoal, Thiago Cruz Barber na voz, com mais um tutorial aqui pra você. Começando esse corte com o Clipper Overcomb e vai ser um corte mais voltado para o old school e vocês vão acompanhar cadinho por cadinho comigo. Como foi um corte mais demorado, bastante partes desse vídeo vai estar aceleradas, mas a ideia é fazer o Clipper Overcomb para poder deixar bem limpinho e reto já a parte da aresta para fazer o high fade. Começando então a marcação, a primeira marcação. Nessa posição eu estou fazendo uma referência e depois eu viro a máquina para fazer uma raspagem mais baixa ainda. Quando eu for tirar totalmente a parte de baixo dessa saia, vocês vão ver que vai ter uma diferença de tom, porque usando nessa posição raspa muito mais do que na outra. Se vocês tiverem interesse de ver mais lento essas partes, é só desacelerar no próprio YouTube que vai ficar um pouquinho mais lento essas partes aceleradas. Feita a marcação primária, nós vamos começar agora também, próximo passo, com o pente 1 alto, fazendo um movimento reto. Já que eu fiz o Clipper Overcomb, eu vou ir seguindo, fazendo movimentos retos, um em cima do outro, para poder fazer ficar bem agressivo esse corte. No final dele, vocês vão ver que ele ficou um pouco mais marcado, mais escuro, uma transição mais rápida, né? Então esse é o objetivo desse corte. Agora dei um toquinho na alavanca, continue em movimento reto, usando as pontas e as costas da lâmina, fazendo com que a transição se torne mais próxima uma da outra para ficar uma transição rápida. Agora para um dos pentes que eu considero mais importante, o pente meio. Movimento também reto, se preocupando também em usar ponta e costa. Então a gente faz o movimento reto usando as pontas da máquina e as costas. Esse corte ele é bem difícil. Se vocês perceberem, eu mudo o ângulo, eu tenho que vir de frente para trás, de baixo para cima. Tem vezes que eu vou vir de cima para baixo porque o cabelo ele é bem difícil e tem que arrumar meios de conseguir cortar cada fio e ficar cada um por igual ao outro. Passei para meio baixa, vou trabalhando bastante essa transição para ficar bem facinho de tirar a marca da zero por completo. Conforme eu falei para vocês, ó, tendo que fazer de cima para baixo, usando uma técnica que é usada em cabelo afro, vira e mexe, por causa da dificuldade que é esse corte. Não o corte em si, o cabelo que eu estou fazendo ele é muito difícil. Bom, agora transição já bem trabalhada com pente meio, zero alta, subindo bastante o movimento sem medo, sempre respeitando a angulação. É um movimento reto? É, mas a referência que eu tenho é a parte mais escura, que é o início da graduação. Para ficar bem fácil de vocês entender, movimento em C, cria, movimento reto, retira. Então é essa forma que eu procuro trabalhar. Óbvio que tem outros tipos de movimentações que dá para fazer, porém a gente trabalha numa base inicial nessa linguagem. Então durante o vídeo eu desci até a zero baixa. Máquina de acabamento, só dando os leves toquezinhos entre zero e a máquina de acabamento só para unir mais fácil. Na hora que ele olhou para a câmera e eu vi isso, olha aquele buraco ali no meio. Como eu disse, é um corte bem difícil de se fazer. Mas agora vamos trabalhar para sumir com esse buraco com pente corrido bem profundo, bem forte, para poder alinhar o máximo possível. Treinem bastante para fazer o movimento do pente corrido usando apenas o polegar. E isso vai fazer com que vocês ganhem mais velocidade e precisão durante o dia a dia. Agora com a tesoura de desbaste, adentada, tirando algumas marcas, aprimorando mais o corte, polindo,
tirando algumas pontinhas que ficam e também tirando um pouco do volume da aresta. A fim de deixar mais reto ainda, fazendo kariagi, essa técnica você estabiliza o polegar que fica parado e o anelar que mexe. Agora com a Low Pro de acabamento, lâmina DLC, fazer a raspagem completa da parte de baixo, essa saia que eu deixei como uma referência. Se vocês já repararem, dá pra ver o tom, a diferença, quando eu usei a máquina de ponta cabeça na primeira marcação e agora vindo raspando. É bem interessante que dá pra perceber que usando ela de ponta cabeça, deixa muito curto, tão parecido quanto a navalha. Eu até mudei as cores para vocês verem a diferença de tom. Agora com a shaver, bem no limite onde está o tomzinho mais clarinho, eu venho fazendo a favor para deixar mais curto ainda, assim como se fosse a navalha, né? Vou a favor, depois eu vou contra. Eu aumento a vida útil da shaver e dou mais conforto para o cliente também. É interessante que usando ela contra, a gente não tira tanto cabelo e dá para aprimorar mais ainda o corte. Se liga no barulhinho. Para finalizar, aquelas polidinhas, ponta do fio, ponta da tesoura e ponta do pente. Resolvi deixar nesse vídeo o time-lapse que eu fiz do outro lado, espero que sirva de estímulo para você. Se prestar atenção dá para ver os detalhes, o passo a passo, tanto quanto foi feito do outro lado, também foi feito esse, exceto a ordem da de acabamento e shaver que eu fiz primeiro. Então, espero que você tenha gostado. Se não me segue aqui no Instagram, me siga, vai ser um prazer ter você aí. Sempre eu estou procurando postar conteúdo. E se não se inscreveu ainda no canal no YouTube, se inscreva, vai ser um prazer ter você lá também. Um abraço para todos, espero estar ajudando. Deixe seu comentário aqui embaixo que vai ser um prazer estar te respondendo. Obrigado, Deus abençoe você e até a próxima. And I think to myself, what a wonderful world.